E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a SH Assessoria. E bom, no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre o porquê quase metade das empresas no Brasil elas acabam falindo antes de completarem 5 anos de existência. Nós vamos apresentar fatores que podem acarretar isso a longo prazo ou a curto prazo, certo? Nós vamos apresentar decisões erradas que geralmente os empresários tomam referente ao mercado. Nós vamos comentar um pouco sobre esse dado um pouco entristecedor, né? Então vamos embora. Bom, esse dado foi alimentado pela Sebrae. Ela aponta que 24% das empresas elas fecham antes dos 2 anos de existência e mais de 50% não sobrevivem aos 5 primeiros anos, né? Bom, e por que, né? A gente se faz essa pergunta. É muito falta pelo planejamento, gestão ruim e decisões equivocadas, certo? Eu vou apresentar alguns fatores que acarretam a essas medidas um pouco quanto equivocadas. Eu estudei um pouco a fundo sobre os principais motivos que as empresas tomam de decisões equivocadas e acabam acarretando na própria falência, né? Eu listei só as 5 principais aqui, os principais motivos, na minha opinião, que acarretam a falência da empresa e tudo mais. E o primeiro motivo é a falta de planejamento estratégico, né? Que o pessoal começa com uma ideia, só que elas não concretizam ela, elas não têm esse planejamento estratégico, elas não observam como que está o mercado, elas não observam como está a demanda, que nem em administração tem a lei da oferta e da demanda. Então elas vão e metem um tiro no escuro. Então elas acabam falindo por conta disso, sabe? Sem muita demanda, consequentemente a empresa não lucra, certo? E visto do mercado também, né? Tem que reparar bastante no mercado onde você está se inserindo, se aquele mercado é favorável na sua região ou se aquele tipo de mercado é a sua cara, porque também tem que ter força de vontade, tem que ter gosto por aquilo que você realmente quer fazer e quer começar, certo? O segundo motivo, que no meu ponto de vista é o que mais afeta hoje em dia as empresas brasileiras, é gestão financeira fraca, sabe? O empresário acaba misturando dinheiro que ele recebe no caixa para uso pessoal e isso acaba acarretando outras dívidas, ou vice-versa também, sabe? Usar o dinheiro que ele está ganhando da empresa em prol da empresa, ele acaba usando para uso pessoal. Enfim, essa má gestão financeira que é bem fraca, sabe? E basicamente isso é a saúde do negócio, né? É o coração vital ali do negócio. Você saber administrar muito bem os seus recursos, os recursos que você ganha, os recursos que você investe na sua empresa. Então, é um dos fatores bem cruciais que eu vejo hoje em dia as empresas cometendo. Outro fator, que é o terceiro fator que eu acho muito importante pautar aqui, é o desconhecimento do mercado e do cliente. Então, você tem que saber quem é o seu cliente, o que ele espera, qual o seu diferencial, né? Qual que é o diferencial da sua empresa. E se você não tiver essas respostas de antemão, a sua empresa pode ficar no meio, pode ficar perdida ali no meio, sabe, da concorrência. Ou seja, se tiver concorrentes muito maiores que você, eles vão abocanhar você e você vai ficar à deriva sem essa resposta, sabe? Então tem que ter muito isso em mente. Como eu disse anteriormente, no segundo motivo, a gestão financeira acaba sendo o coração da empresa. Nesse quarto motivo que eu vou apresentar, no meu ponto de vista, ele é o oxigênio da empresa, porque é ele que faz fluir realmente as suas vendas, os seus produtos e tudo mais. Que é o quê? Que é o marketing em vendas. Então, um dos motivos que acarretam a falência do seu negócio é não investir nesse marketing, sabe? Não investir em marketing. Porque tem muitos negócios por aí que quebra porque ninguém conhece, sabe? Seu produto é bom, seu preço é bom, mas só que ninguém vê, entende? Por isso, no meu ponto de vista, esse quarto motivo é como se fosse o oxigênio mesmo da empresa, sabe? Porque ela flui e tudo mais. O quinto motivo que eu vou apresentar para vocês aqui é a falta de inovação e adaptação do mercado. O que isso quer dizer?
que o mercado ele muda o tempo todo, certo? Então, se você não se adaptar com o mercado, você vai ficando para trás. E às vezes mudar não é sobre você gastar mais ou você mudar o seu estilo de venda ou mudar os seus produtos e tudo mais. É só sobre fazer diferente. Ou seja, você vai se adaptando ao mercado. O iFood, por exemplo, todas essas plataformas digitais e tudo mais, elas deram um boom na pandemia. Por quê? Porque a pandemia fez as empresas se adaptarem, né? Fazerem as coisas em deliveries. Então, surgiu farmácias que adaptaram para deliveries, mercados, enfim. De modo geral, eles se adaptaram ao cenário, né? Ao mercado. Então, basicamente, é você se adaptar junto com o mercado. Bom, esses são os 5 principais motivos que, na minha visão, são os que mais acabam acarretando no declínio da empresa e, consequentemente, na falência dela. E, bom, como evitar isso, certo? Como evitar, de fato, para você não entrar nessa estatística, certo? Então, vou apresentar algumas dicas que realmente podem parecerem simples, mas no final do dia elas acabam sendo essenciais e acabam evitando todo aquele transtorno dos motivos que eu falei que acarretam a falência, certo? E uma delas é criar um plano de negócio. Essa dica acaba sendo um pouquinho simples, mas só que muitos empresários eles acabam pulando essa etapa por saberem o que fazer e tudo mais para o seu negócio ir bem. Mas a maioria das vezes ele só tem uma ideia, sabe? Então, se você sentar, pegar um caderno e colocar na ponta do lápis, você vai ver que o seu plano básico, o seu planejamento acaba sendo bem mais amplo, sabe? Vou citar um exemplo rapidinho aqui. Por exemplo, um vendedor de cachorro-quente. Se ele não sentar e planejar como que ele vai comprar os pães, como que ele vai comprar, por exemplo, a carne, os temperos e tudo mais, não fazer esse planejamento básico antes de realmente vender o seu cachorro-quente, ele acaba vendendo bem mais barato do que ele realmente vale, sabe? Então, basicamente, a grosso modo, é esse planejamento em questão. Outra dica é organizar suas finanças. Lembra que eu falei que o segundo motivo era o coração da empresa, que era a gestão financeira? Pois é. Então, você organizar bem suas finanças. Então, você tem que separar o que é pessoal e o que é da empresa. E nunca misturar os dois, nunca, em hipótese alguma. A não ser em casos extremos, mas salvo alguns casos. Fora isso, você nunca deve misturar o pessoal com o da empresa. Terceira dica, você tem que conhecer o seu público e o seu mercado. Então você tem que saber o que você está fazendo, para quem você está fazendo, sabe? Você tem que conhecer o mercado, conhecer as lojas ou os empreendimentos que você está concorrendo contra e tudo mais, ver como está o posicionamento dele em relação ao mercado, você analisar as estratégias e tudo mais. Então você tem que conhecer o público e o seu mercado, beleza? Outra dica bacana é você investir em divulgação. Mesmo que o seu negócio seja pequeno, você comece a investir, por exemplo, em criar alguma conta no Instagram, fazer alguma publicidade, sabe? Mesmo se for uma empresa pequenininha, porque daí você vai ter espaço entre as empresas grandes, sabe? Então, mesmo que seja pequeno, você tem que fazer pelo menos um investimento nessa divulgação. Então, seja na criação de redes sociais, seja na criação de comerciais, na criação até de panfletos e sair distribuindo para o público, para a sociedade, né? Pode parecer pequenininho, mas isso faz total diferença. E a quinta última dica que eu forneço aqui para vocês é nunca parem de aprender, nunca. Então, sempre vocês vão acordar assim no começo do dia e pesquisar se alguma empresa abriu, quais são as novidades do mercado, quais são as novidades de produtos e tudo mais, quanto que se cresceu ou se diminuiu o valor do produto que você vende. Então você tem que estar sempre por dentro dessas novidades, porque se você, que nem eu comentei, se você ficar estagnado e não progredir com o mercado, você acaba cavando sua própria cova. Então, assim, nunca parar de aprender, porque o seu conhecimento é o seu maior ativo. Então, tipo, não importa se você tem faturamento ou não. Se você conhece o mercado, tá no caminho certo.
Bom, então basicamente foi isso, galera. Eu separei essas dicas, esses principais motivos bonitinho aqui, por isso que eu ficava toda hora olhando pra cá, porque eu separei aqui certinho pra não embolar e falar um por cima do outro e tudo mais. Mas basicamente é isso, galera. Essas foram as dicas que eu separei aqui bonitinho pra poder apresentar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E é isso aí. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão de algum tipo de específico de conteúdo que vocês queiram que eu comente ou fale alguma coisa assim, se puder deixar no comentário aí. Mas de qualquer maneira eu agradeço quem viu até aqui. E é isso aí. Até a próxima, galera. Vambora!